Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que foi a minha trajetória, tá, para obter a cidadania italiana, tá? Ainda não finalizei o processo, né? Falta aí alguns passos, tá? Mas eu já vou aqui adiantando como é que eu fiz, tá? Então vamos lá. Bom, tudo começou, né, quando eu era ali criança, meio que adolescente, né? Eu tinha um primo que era mais velho e ele tinha essa intenção de ter a cidadania italiana, tá? Ele foi atrás na época, eu lembro bastante. Ele até perguntou se a gente queria participar do processo, né? Pra adiantar, né? E pra diminuir os custos. A gente acabou optando por não entrar, né? Meus pais na época. Ele foi atrás dessa documentação, mas infelizmente ele não achou, né? Então até hoje ele não conseguiu, tá? Então eu sempre ficava com aquilo ali na minha cabeça, né? De um dia tentar fazer essa procura desses documentos e entrar com esse processo, tá? Então, mais especificamente, né, no começo do ano passado, de 2022, eu comecei é, a me dispor, né, a pesquisar, a procurar, né, os documentos, tá? Então eu acabei aí tendo êxito, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, tá? É um processo que ele é meio complexo, não é simples de fazer, tá? Então você vai ter que ter muita persistência e muita dedicação, porque são muitos arquivos, né, que você vai ter que procurar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi me registrar aqui no site do Family Search, né? Como todos já sabem, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre, tá? E aqui dentro você adiciona aqui sua árvore genealógica, né? E você consegue aí ter muitas informações relevantes aí para o seu processo, tá? A primeira coisa aqui que você tem que fazer, né, é assistir o meu vídeo e tal, e eu já explico para ele como que ele pega as pessoas aqui por nomes parecidos, né, data que nasceu, com quem casou, tá? Então ele já vai pegar essas informações aí, vai cruzar, e se tiver uma pessoa com o mesmo nome, pode ser que essa pessoa seja o seu parente, então ele vai fazer o cruzamento, tá? Eu lembro que eu coloquei aqui, acho que meus bisavós, e ele já pegou para mim toda a árvore que eu precisava, tá? Então no caso aqui, vem por mim, vem pro meu pai, meu avô, meu bisavô, e aqui tá a mãe dele e o pai dele, tá? Então, eu queria, o jeito mais simples, né, de fazer, é fazer por a linhagem paterna, né? Por todos os homens da família, tá? Então, eu faria que precisaria das certidões de nascimento, casamento ou de óbito, né, dependendo do tipo de processo, do Antônio Furlan, depois João Batista Furlan, Ângelo e etc, tá? No caso aqui, aquele meu parente, né, aquele meu primo que eu falei, que estava indo atrás da documentação, ele ia atrás desse Antônio Furlan, que foi a pessoa que nasceu na Itália, certo? Essa pessoa nasceu na Itália e veio para o Brasil e teve esse João Batista Furlan aqui no Brasil, tá? Então, ele não conseguia achar esse arquivo aqui. Esse arquivo a gente não sabe o que aconteceu, tá? Até hoje não descobrimos, não sabemos aí o que aconteceu com os documentos, se foram perdidos, né? Porque teve muitas guerras ali no norte da Itália, né? Nessa época que ele nasceu, 1800 e pouco. Então muita coisa se perdeu. Então a gente não sabe o que aconteceu com os documentos, etc. E eu fui atrás, né? Batia muito nessa tecla, né, de achar os documentos dessa pessoa. Pesquisei, conversei com muita gente, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês. Dentro do site aqui você consegue ver quem adicionou as informações, né? Por exemplo, se eu vim aqui em ver pessoa, né? Aqui vai mostrar quem que adicionou as informações, ó, por exemplo, o nome, quando que ele adicionou, aqui é outra pessoa, o sexo, aqui é aproximadamente de onde ele nasceu, tá? Mas a pessoa que eu conversei com ela, ela não tinha ciência se era realmente essa data. Aqui em Buritizal, onde ele morreu, né? Que foi uma informação que outra pessoa colocou, tá? Então aqui você vai ter as informações que as pessoas adicionaram. Por exemplo, se eu quiser conversar com o Júnior Lopes, é só eu clicar aqui e vir em Message, tá? Então você vai clicar e vai conversar com essa pessoa, tá? Então eu conversei com ele, com outras pessoas. Essa documentação aqui, esse ano que ele estava colocando aqui, foi aproximado da época que eles chegaram do Brasil. Como vocês podem ver aqui, tem um documento, tá? Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, mostrando melhor essa parte. Aqui mostra o registro de quando eles chegaram no Brasil, tá? Eles chegaram em 1888, aqui é 19/4, deixa eu dar um zoom. 19/4. E aqui consta, né, Antônio Furlan, com Ângelo, Maria, Ana e Pulquéria, tá? Então ele veio com 46 anos, né? Se fizer as contas aqui, dá aquele valor lá, aquele ano aproximado que ele nasceu, tá?
Então foi com base nisso que ele adicionou aquela informação, não era, e a gente não sabe se esse dado é realmente verdadeiro ou não, tá? Então é alguma ponta solta aí para pegar o documento, tá? Então, depois de muito pesquisar, né, de até quase desistir, eu pensei, por que a gente não iria pelo lado feminino, né? Por exemplo, aqui a Olimpia Gobbi, né, que nasceu no Brasil, e o pai dela que nasceu na Itália, né, que é o Luigi Gobbi, tá? Então daí a gente começou a pesquisar mais, né, sobre essa parte aqui da família, tá? Aqui nos registros de Olimpia Gobbi tinha bastante informações, aqui na de Luigi Gobbi não tinha tantas, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. E foi aí que eu conversei com uma pessoa que ela tá com a conta desativada, né? Eu não lembro o que ela tinha, que registro que ela tinha colocado aqui, mas eu conversei com ela e ela fez a procura dessa informação, tá? No caso aqui, ó, eu entrei em contato com ela, né? Até não sei se foi uma obra do acaso ou o que foi. Eu conversei com essa pessoa. E ela me falou aqui que ela acordou de madrugada, foi lá, procurou e encontrou as certidões, né? Ela colocou aqui a data de nascimento, né? De Luigi e da de Martina, né? Que tá no mesmo registro. E a partir daí eu tive os documentos de nascimento, né? Que na verdade é o de batismo, tá? E daí eu mandei um e-mail para a paróquia, eu paguei uma quantia, né? Se eu não me engano, foi uns R$ 300, tá? Porque eles têm que fazer a retificação lá, etc. Tem que fazer o envio, né, por uma carta registrada própria deles lá, que é mais cara, que é mais burocrática, tá? Então, e é tudo cobrado em euro, né? Então foi um valor aí meio alto, tá? Então, a partir disso aí, eu até agradeci ele aqui, né? E depois, dentro aqui do próprio Luigi Gobbi, ele também tem a data a certidão de casamento, né? Então aqui, se a gente vir em Sources, a gente vê aqui a certidão de nascimento, a ata de matrimônio, né? E no caso aqui eu adicionei a imagem, né? Que aqui consta certinho quando que ele nasceu, quando que ele casou, né? O nome dos pais, etc. Que são os documentos que a gente precisa, tá? Então, de posse desses documentos, tá? Eu fui atrás e eu descobri que não poderia entrar pelo Brasil, tá? Não fazendo aqui pela embaixada da Itália aqui no Brasil. Por quê? Porque tem uma mulher na linha de sucessão aqui, ó, que ela nasceu antes de 1948. Como tem uma mulher na linha aqui, e ela não tinha direito, né? Quem nasceu antes de 1948 não tinha direito de passar a cidadania. Então, o único jeito que restava para mim ou era morar na Itália, né, por um tempo, em cerca de 6 meses, né, dependendo do local, tá? Mas ia gastar muito dinheiro e eu decidi não fazer essa opção. E a outra opção que eu tinha era a via judicial, né? A via judicial consiste em um advogado, né, contratar um advogado, e esse advogado entrar com um processo lá na Itália, mostrando, né, que tinha uma mulher na sucessão, etc., e requerindo o meu direito à cidadania. Eu entrei com uma consultoria, tá? Não vou fazer aqui uma merchan, mas eles não me dando nada. Chama Rotuno, é uma empresa aí que eu achei bem interessante. Tem poucas reclamações no Reclame Aqui e sempre foi muito boa comigo, tá? Sempre respondeu bem rápido, bem idônea, tá? Então, assim, entrei em contato com eles, foi muito rápido. Fizeram uma forma de parcelamento bem interessante para mim, consegui pagar tranquilo. Fiz eu e meu pai, tá? Essa cidadania. Total, né? Como eu mandei os arquivos, onde estavam, né? Onde estavam esses documentos. O único documento que eles precisaram pedir da Itália, né? Foi o documento de certidão de casamento, né? A de nascimento, a de batismo eu pedi e foi enviado para mim, como eu já falei lá que eu paguei R$ 300. E essa de casamento foi por conta deles, tá? Então eles fizeram toda a parte ali de documentação, né? De requerir. A gente teve que fazer procurações, né? Para eles pedirem esses documentos para os cartórios do Brasil. Também eles ficaram a cargo de fazer as traduções, fazer ali a parte de inteiro teor, né? Pedir a certidão inteiro teor. Eu não quis me preocupar com isso, só falei onde estava. Bom, pessoal, como eu estava falando para vocês, né? Eu entrei com o processo com eles, né? Mandei os arquivos, na verdade, né, com ali as informações de quando que eles nasceram ou casaram e morreram, tá? Então eu mandei no dia 31/3,
essa documentação para eles, tá? Aí teve ali ainda mais algumas etapas, né, de pedir reconhecimento de firma, né, que a gente demorou alguns dias para fazer, etc. E no dia 21/6, tá, que é uma outra imagem aqui, foi entrado o processo, tá, dia 21/6/2022, beleza? O processo iniciou, né, o advogado lá na Itália deu início, tá? Aí eu tive que aguardar, né? São feitas aí várias etapas do processo, etc. E no final do ano, né? Teve aqui uma substituição do juiz que estava no meu caso. Então, postergou por mais um tempo, tá? Não sei se foi bom ou se foi ruim. Eu ainda peguei a época que os processos, né, eram feitos na Itália, em Roma, né? No Comune de Roma. Era centralizado lá. Hoje em dia não é mais, tá? Hoje em dia é em Comune onde o seu antepassado nasceu, tá? Então eu ainda peguei esse probleminha aí. Mas pra mim foi tranquilo, né? Acho que até melhor porque é mais seguro de funcionar e dar tudo certo, tá? Então, aí foi tudo aqui o processo, né? E no dia 16/5, quase um ano depois, né? Praticamente 11 meses, teve o acolhimento total, né? Aí foi feita essa anotação e aqui foi enviado para essa agência aqui, que aqui no caso é como se fosse a Receita Federal da Itália, tá? Todo o processo aí, a cada trâmite, né? A cada parte aí do processo, eu era avisado por e-mail pela empresa, então a empresa é sensacional, tá? Eu recomendo se vocês quiserem contatar ela, tá? O preço também foi bem excelente. A gente pagou cerca de 30 mil reais, só que eles parcelaram pra gente, né, como já falei, foi bem, bem interessante, tá? Bom, e agora o que falta, né? Falta eles devolvendo o documento pro advogado, esse advogado vai fazer ali a parte de transcrição no Comune, né? Ele tem que levar esse arquivo lá e no Comune onde ele nasceu fazer essa transcrição para criar uma certidão de nascimento, etc. E depois disso, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que fazer a inscrição no AIRE, depois fazer o agendamento do passaporte, tá? Eu pretendo aí fazer vídeo sobre todas essas partes, tá? No caso aqui eu não falei desse aplicativo, mas esse aplicativo aqui se chama Justiça Civile, tá? Quando você entra aí com processo, né, na Itália, você recebe um número e você consegue acompanhar ele pelo próprio site, tá? Então, eu pretendo fazer vídeos sobre outros temas, tá? Tem vídeo no meu canal já sobre a parte ali do Family Search. Eu pretendo ainda puxar as informações aqui dos sites que mostram lá quando que chegou no Brasil, né? O Museu de Imigrantes, né? Imigração aqui, ó. Eu também já tenho um vídeo lá do Antenati, do portal Antenati, que traz informações aí de cidades, né, que você pode ir lá e procurar o documento, né, é meio chato, meio difícil, mas não é impossível, tá? Eu queria deixar essa mensagem aqui, que vai atrás, não desiste, tá? É complicado mesmo, é demorado, mas no final de tudo vale muito a pena, tá? Que você vai ter uma oportunidade muito interessante aí de ter um passaporte italiano, tá? Não só para visitar, mas também morar, estudar, morar o resto da vida lá, tá? E essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, tá? Então, eu tenho um Instagram, quem quiser entrar em contato, né, pedir ali alguma ajuda, tá? Eu não cobro nada, eu faço por ajuda mesmo. Como vocês viram aqui, eu fui ajudado por outras pessoas, né? E eu quero retribuir um pouco disso aí, tá? Bom, o vídeo era esse, tá? Se eu deixei de falar alguma coisa aí, pode comentar também no vídeo. E se eu achar interessante, eu posso trazer aqui pro canal, tá? Então era isso aí, queria agradecer, tá? Quem puder se inscrever no canal e deixar o like, eu agradeço muito, tá? Obrigado e até mais. Tchau, tchau.